Nós hoje vamos começar uma nova série de mensagens. Nós iríamos começar no domingo passado, mas se estendeu a outra série. Nós vamos comemorar 2 anos de igreja. 2 anos de Igreja Batista Betel. E nós tendemos a criar uma igreja, nós queremos forjar uma igreja que seja uma igreja saudável e discipuladora. E esse sempre foi o nosso lema. Construir uma igreja saudável, uma igreja que é discipuladora. Nós sabemos que não existe igreja perfeita. A igreja perfeita não existe, ou melhor, ela existe, ela está no céu. Nós um dia estaremos lá, amém, irmãos? Nós vamos estar lá na igreja perfeita. E enquanto estamos na terra, nós estamos em meio a relacionamentos imperfeitos que resultam em famílias imperfeitas, em igrejas imperfeitas. Mas o que nós não abrimos mão é da saúde, ser saudáveis. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias saudáveis. Não existem igrejas perfeitas, mas existem igrejas saudáveis. E é isso que nós queremos. Fazemos de forma intencional, tanto a série de mensagens, toda a programação da igreja. Nós temos geralmente 5 cultos, que são 5 eventos que são totalmente diferentes. Então, esse culto é uma reunião que nós temos para a igreja. Mas a igreja, além desse culto que você está participando aqui agora, participa também de pequenos grupos, que é um outro formato com outra intenção. Participa de microgrupos, que é um outro formato, uma outra intenção. Tem os cultos que são cultos de celebração, como o Convergência e outros cultos que nós temos. E também nós sempre entendemos que a escola bíblica é um encontro para o ensino. Esses 5 encontros, diferentes todos eles têm um fim, que é deixar-nos cada vez mais próximo de uma igreja saudável. E, para ser uma igreja saudável, nós precisamos de uma coisa que é crucial para todo cristão, que é saber resolver conflito. Você enfrenta muito conflito onde você trabalha? Você enfrenta muito conflito na sua família? Você enfrenta muito conflito onde você esteja? E nós queremos ser uma igreja saudável, queremos ver famílias saudáveis. E para isso, nós precisamos sempre aprender, continuar aprendendo a resolver conflitos. Não há como você fugir de conflito. Não há como fugirmos de conflito. Na verdade, há. Há 2 formas de você se relacionar com o conflito. Você pode ignorar o conflito, ou você pode, diante de uma situação de conflito, se irar e ir para a briga. Então, alguns acham que, eu sou da paz, eu faço tudo para ter paz. Na verdade, o que você está fazendo é fugindo dos conflitos e não resolvendo. Dependendo da nossa personalidade, a nossa personalidade ou ela nos leva para ser, aquele que vai ser o brigão, aquele que gosta do conflito, gosta do embate, gosta de quebrar tudo. Outros, como eu, às vezes preferem fugir. Eu fui muito confrontado em alguns pontos dessa série que a gente vai ministrar. Acha que, melhor não, deixa para lá, deixa quieto, vai passar. Mas não vai passar. Há uma fala que diz, o tempo cura todas as coisas. Isso é mentira. O tempo não cura as coisas. Ele mascara as feridas. E ele faz com que cada vez mais você tenha feridas. E no meio da igreja, feridas vão fazer com que você fira as pessoas, criando mais feridas e raízes de amargura. E aquela bola vai crescendo até o ponto em que a igreja não consegue mais ter relações saudáveis. Eu volto a insistir, não existe uma igreja que seja perfeita, que não haja conflito. Mas nós queremos uma igreja que seja saudável, amém, irmãos? E nós queremos ser uma igreja
de pessoas que estão dispostas a resolver o conflito de forma cristã. Nós não queremos ter aquela situação de apenas ignorar os conflitos ou passar pano para algumas coisas. Também não queremos ser aqueles que são os brigões. Nós queremos, à maneira de Cristo, promover a paz, promover resolução de conflitos. Eu penso que essa série, ela vai te desafiar também. Nós vamos falar de coisas aqui que de repente você não tenha pensado nessa perspectiva. Eu convido você a não perder nenhuma pregação. Você entender o que Deus quer falar com a gente como igreja. Nós queremos criar uma cultura aqui na Betel. Ou se você não se decidiu pela Betel ainda, está nos visitando hoje, eu tenho certeza que Deus quer para você um caminho de paz. Amém? Deus quer para você um caminho de paz. E só há uma forma de obtermos a paz. Por isso eu te convido a estar presente nessa série de mensagens. Eu queria começar hoje essa série de mensagens falando do verso que seja o verso principal. E é o verso que dá nome à nossa série. Nossa série, pode pôr para nós, é Os Pacificadores. Amém? Nós vamos aprender a ser pacificadores, amém? Nós vamos, se você já é um pacificador, se você olhar pelas mensagens, pelos textos que nós usarmos, se você já entende nisso, que você continue cada vez mais sendo um pacificador. E eu queria abrir com você Mateus 5, verso 9. 5, 9. Eu penso que hoje eu vou ter que usar uma colinha. Minha cabeça está... Vamos ver se eu vou conseguir sem a cola. Você que ora bastante, sempre esteja orando por mim, abençoando. Mateus 5, verso 9 diz assim, então, para nós. Bem-aventurados os verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Eu estava usando, dentro do material de pesquisa para a gente ministrar essa série, um livro do Dr. Martin Lloyd Jones. E aí, comentando as bem-aventuranças, ele diz assim: não há nada escrito que humilhe tanto uma pessoa do que as 8 bem-aventuranças. Ele diz, nada existe, nada foi escrito que humilhe mais um homem do que a compreensão das 8 bem-aventuranças. Aqui é um texto onde Jesus, você bem conhece, Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, é o sermão mais importante para nós, é ali que está a base do reino, é ali que está a base do que Jesus nos deixou, os ensinamentos principais. E quando o Dr. Martin Lloyd Jones olha para esse texto, ele diz que ele nos humilha de tal forma que nos deixa sem chão. E por que ele diz isso? Ele humilha porque aqui falam de 8 características que ninguém naturalmente consiga exercer. Ninguém naturalmente consegue falar que tem as 8 bem-aventuranças e que é alguém que siga elas. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Todas as 8 bem-aventuranças, todas elas têm características que um homem humano não consegue viver. Que alguém naturalmente, sem uma ajuda espiritual, sem ter nascido de novo, não consegue implementar isso daqui. Ela humilha a gente porque ela mostra que nós não conseguimos atingir o alto padrão de Deus.
E essa é uma coisa que nós precisamos sempre nos lembrar. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que damos conta. Quantas vezes eu olhei para os bem-aventuranças e falei, não, eu sou manso. Se você me conhece, você sabe que há um resquício ali de mansidão, mas muito longe da mansidão que é empregada aqui. Mas nós olhamos e nós somos sempre muito misericordiosos com a gente mesmo, né? A gente olha assim, não, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão pecador assim. Eu estou no caminho. Mas se você olha para o texto, você percebe que você não consegue humanamente atingir. Essa é a percepção que nós temos que ter. Não só em relação ao que Jesus disse, mas em relação a toda a Bíblia. Nós precisamos olhar para a Bíblia e enxergar a nossa pequenez, enxergar a nossa insuficiência, enxergar que nós não damos conta. Porque se você não olha com esse... E o texto, né, que eu acabei de ler, o verso de número 3, ele escancara isso. Bem-aventurados os humildes. Ou a sua Bíblia pode estar ali, pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que têm bons olhos, aqueles que conseguem olhar para si e enxergar a sua miséria, enxergar a sua pequenez, enxergar quanto o pecador é. E o quão longe está de atingir essas bem-aventuranças. O texto diz assim, bem-aventurado. E o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz é o pacificador. E por que o pacificador é feliz? Ele é feliz porque ele é diferente. Ele é feliz porque ele não é mais um homem natural, amém? Aquele que é um pacificador, ou aquele que é o Filho de Deus, eu já chego lá, ele é feliz porque ele já não é mais um homem natural. Ele já não é mais o que era antes. Ele já não é mais o padrão deste mundo. E por que nós falamos bem-aventurado? Exatamente por essa característica. É entender que humanamente, naturalmente, eu não consigo ter essas características, a não ser que eu tenha sido feito de novo, a não ser que eu tenha nascido de novo. E aqui nos remete ao principal problema dos conflitos, das guerras, dos desentendimentos que acontecem. Você sabe por que há tanta guerra hoje no mundo? Você tem uma boa perspectiva de que algum dia nós teremos paz no mundo? Por que países brigam? Por que pessoas brigam? Por que crentes brigam? Por que igrejas brigam? A origem do conflito é sempre o pecado. Essa bem-aventurança está nos lembrando de que a origem do conflito é o pecado. E quando nós não ativermos a isso, de que o problema é o pecado, nós vamos achar que uma boa política pode nos resolver e dar paz para o mundo. Quanto tempo tem as Nações Unidas? Não, eu acho que se eu fizer um curso com um coach ou com qualquer outro profissional, meu casamento não vai ter mais conflito. O que precisamos mesmo é de boas técnicas, é boas táticas, é treinamento. Nós achamos que, não, eu não vou ter mais conflito com os meus filhos, porque eu vou ler 10 livros sobre como educar filhos e técnicas de como se relacionar. Eu vou aprender técnicas de relacionamento em todas as áreas. Na minha empresa não vai ter mais conflito, porque eu vou me aprimorar no relacionamento interpessoal. Só que você ignora a origem dos conflitos. E a origem dos conflitos é porque há pecado no mundo. Porque há pecado, há conflito. No seu casamento, há conflito por quê? Porque há pecado. Na igreja há conflito por quê? Porque há pecado. No mundo há conflito por quê? Porque há pecado. O principal problema do mundo sempre é e sempre foi o pecado. É o pecado que nós temos que ter em mente. Quando eu quero ser um pacificador,
E eu já vou te dizer algumas formas de você se tornar um pacificador. Eu tenho que ter em mente, em primeiro lugar, que o problema a ser combatido não é aquela pessoa que pensa diferente de mim. O problema não é o meu cônjuge. O problema não são os meus filhos. O problema não é o irmão da igreja, o meu líder, o meu liderado. O meu problema não é as pessoas. O meu problema é o pecado que está tão perto de mim. Muitas vezes dentro, muitas vezes alojado no meu coração. Bem-aventurados, porque são diferentes e nós entendemos que o problema sempre foi o pecado. Enquanto nós, eu falo de novo uma frase do Dr. Lloyd, enquanto nós ficarmos jogando produtos químicos na fonte, não vai resolver o problema da água. Porque o problema não é a água que sai para fora, é a fonte. E nós precisamos, cada vez mais, como crentes, como cristãos, encarar o pecado. Eu estava ensinando na escola bíblica para as crianças. Nós vamos escrever um livro esse semestre. E ensinando sobre história, sobre construção de história e sobre o drama. E eu usei com elas qual que é o principal drama da Bíblia? Qual que são os principais vilões da Bíblia? Você bem sabe os versículos que falam que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós sabemos quem é o adversário. Nós sabemos quem é aquele que não quer que se promova a paz. Nós sabemos quem é aquele que quer que o seu casamento continue de mal a pior. Nós sabemos quem é aquele que veio para este mundo para acabar com a paz de todo mundo. E nós temos três. É a trindade satânica. Nós já falamos algumas vezes aqui. É primeiramente Satanás. Com certeza. Há também o pecado que está dentro de mim. Dentro do meu coração. E eu não posso esquecer disso. Mas há um segundo, que é o pecado que age no mundo. E o pecado que age no mundo é um poder. Muitas vezes nós damos definição. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer contrário à vontade de Deus. Mas essa é uma definição muito pequena de pecado. Pecado é muito mais do que aquilo que você faz. Pecado é um sistema que está no mundo que promove as pessoas serem beligerantes, briguentas. O pecado não é só aquilo que você comete. É aquilo que te influencia. É o sistema onde você está. As pessoas são constantemente influenciadas por esse poder. O pecado é como um ar que te circula. Mas não só um ar, é como se fosse um vento, ele tem um poder. Enquanto nós não entendemos isso, nós continuaremos a brigar com pessoas, nós continuaremos a fazer a vontade de Satanás, que quer a discórdia, que quer a briga. O que aqui dentro da igreja nós temos desentendimentos? É uma coisa boa de se pensar, não tinha colocado aqui. Mas toda vez que eu brigo com meu irmãozinho, com meu coleguinha, eu tenho que entender que naquele momento o diabo está ganhando. Eu sei que a igreja tem muitos relacionamentos. Eu sei que nós temos personalidades diferentes, embora reconheçamos que cada igreja chame, atrai um tipo de personalidade, ainda assim a igreja não é homogênea. Ela é um reflexo da sociedade. No casamento nós não somos homogêneos. Quem aqui é casado com alguém que é totalmente diferente de você? Somos assim. Somos casados com pessoas totalmente diferentes. Então, não há total homogeneidade. Eu penso de um jeito, ela pensa de outro. E precisamos aprender a lidar com os conflitos. Nem todos os conflitos são brigas. Às vezes os conflitos são só desentendimentos. Nós queremos resolver as brigas, nós queremos resolver também os desentendimentos. E o texto fala, bem-aventurados os pacificadores.
Quem é o pacificador? O pacificador, primeiramente, não é aquele que é apaziguador. Eu, por muito tempo na minha vida, fui um apaziguador. Aprendi a resolver os conflitos conforme eles apareciam. Por quê? Eu entendi na minha prática de vida algo que eu também li. Né? Hoje eu vou citar bastante o Dr. Lloyd. Ele diz assim: o apaziguador, ele só consegue retardar a guerra. Por que não resolve o conflito? Uma hora o conflito vai aparecer. O que é apaziguar? Muitas vezes, apaziguar é você colocar panos quentes, é você fingir que não viu, é você relevar. E muitas vezes nos relacionamentos nós temos que relevar algumas coisas, mas não na forma do apaziguador. Ainda nessa mensagem eu vou falar para ti. Mas o apaziguador é aquele que tenta fazer paz. Ele não quer o conflito, ele quer simplesmente que se resolva, que deixe para lá. O pacificador não é apaziguador. Porque o pacificador, ele tem também, entre as suas características, fome e sede de justiça. Se há fome e sede de justiça, há fome e sede pelo correto. E muitas vezes o apaziguador, ele abre mão de princípios e valores, desde que não tenhamos briga. Eu não posso abrir mão de princípios e valores para não criar briga. Eu preciso aprender a resolver o conflito. Mas os princípios são irrenunciáveis. Eu preciso cumprir os princípios. Eu preciso cumprir os meus valores. O apaziguador está disposto a tudo para não ter briga. Eu sei que briga, conflito, desentendimento não é algo bom. Eu comentava com alguns solteiros, e os casados estão aqui, não precisa nem balançar a cabeça. Mas olha só. O dia que não está bom para mim, é o dia que eu me desentendi com a minha esposa. Qualquer outro tipo de desentendimento, a gente vai para cima. Estou usando a frase do Naldo aqui, depois eu pago o royalties. Mas o desentendimento com a esposa é aquilo que te deixa para baixo, é aquilo que te faz ficar sem concentração, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as coisas. É ruim desentendimento, é ruim briga, é ruim. Só que não é fugindo deles que nós resolvemos. Porque, como eu disse, o apaziguador só retarda a guerra vai acontecer. Vai acontecer. O pacificador é aquele que senta para resolver o problema. Ou, se não senta, é aquele que se propõe a resolver o problema. E nós temos duas características no pacificador. O pacificador é, em forma passiva, pacífico. O pacificador é pacífico. Então, ele não inicia briga. Ele não inicia desentendimento. Ele é uma pessoa pacífica, não é apaziguador. É aquele que retém a sua língua, é aquele que retém os seus pensamentos, é aquele que cuida. É um pacífico. Ele é pacífico tanto passivamente, tanto ativamente. Então, o pacificador, ele precisa ser ativo, ser pacífico, ativamente também. Então, ele vê um conflito, ele vê uma situação beligerante, ele vai para resolver o conflito. Bem-aventurados os pacificadores. E como que eu me torno um pacificador? Quais que são os requisitos para mim ser um pacificador? E aqui eu queria um pouquinho da sua atenção, porque agora a mensagem fica um pouquinho mais doída no calo. Primeiro ponto, esse é tranquilo. Eu me torno um pacificador quando eu nasço de novo. Não há uma outra forma de você ser um pacificador, se você não experimentar um novo nascimento. A condição para você ser um pacificador, em primeiro lugar, é você reconhecer os seus pecados, reconhecer que você está muito longe do padrão de Deus, reconhecer que você merecia o inferno,
pedir perdão a Deus, se humilhar e buscar diante de Deus a salvação, sabendo que Ele é o único que pode salvar. O novo nascimento é uma condição que é essencial para que você se torne um pacificador. Então, se a pessoa não nasceu de novo ainda, ela não tem condição nenhuma de ser um pacificador. É o primeiro passo para alguém ser um pacificador, é alguém que nasceu de novo. É alguém que tem a sua natureza mudada. Todos nós sabemos que ainda somos pecadores. Aquele que fala que não tem pecado, ele está pecando. E ele prova que ele não nasceu de novo. Sabemos que somos pecadores, mas não pecadores afastados de Deus. Existe uma diferença entre aquele que é um pecador porque não nasceu de novo, não foi regenerado, não teve uma nova vida, não teve um novo nascimento, do que aquele que teve. É dito na Bíblia, Tiago fala assim: pode uma fonte de água dar água doce e uma amarga? Pode uma fonte de água dar dar frutos bons e frutos ruins? Ele está se falando referente a isso. Alguém que não nasceu de novo, ele está condicionado ao pecado. Alguém que não nasceu de novo, está condicionado a uma vida de pecado. Nada que sai dele é bom. E precisamos reconhecer isso. Então, se eu estou diante de um conflito, eu preciso, em primeiro momento, entender que possivelmente a pessoa com quem eu estou falando é alguém que não nasceu de novo, é alguém que eu vou ter ainda mais misericórdia com essa pessoa, porque o que ela consegue fazer é insultar, é machucar, é ferir cada vez mais, não há disposição nela em reconciliar. Primeira coisa para eu ser um pacificador é eu nascer de novo. É eu entender que eu dependo de Deus. É eu entender que há um mal maior, que é o pecado. Entendendo que o mal é o pecado, eu preciso do remédio que me livra dessa carne de pecado, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Entendendo então que a primeira circunstância é nascer de novo, o segundo requisito para você se tornar um pacificador é negar o seu eu. Sabemos que o Evangelho é uma mensagem que nos chama à renúncia. Só que achamos que, na verdade, o Evangelho é uma mensagem que vai nos proporcionar muitos dividendos, muitos lucros. Nós buscamos a Deus achando que Deus agora tem que me servir. E a mensagem principal do Evangelho é o contrário. É negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É negar a mim mesmo, é abrir mão da minha reputação. Negar a mim mesmo é abrir mão das minhas vontades. Negar a mim mesmo é abrir mão dos meus sentimentos. Não tem como você ser um pacificador se você não entende que você é alguém que foi salvo exclusivamente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e que você, sendo salvo pela graça, você... Eu vou usar as palavras do Dr. Martin para não ficar muito pesado, falar que é o que estou falando, mas ele fala assim: enquanto nós não entendemos que nós não somos nada, nós não vamos conseguir ser pacificadores. Porque, na verdade, nós não admitimos que ninguém pise em nós. Nosso orgulho é muito, muito vaidoso. Nós não permitimos que ninguém nos humilhe. Nós não permitimos que ninguém nos maltrate. E não há como nós nos colocarmos numa posição de pacificadores se não anularmos o nosso eu.
Não há como você buscar reconciliação com alguém se o que importa para você é como você vai sair nessa história, como que é que você vai ser visto nessa história. Um passo importante para sermos pacificadores é negar o nosso eu, nos humilharmos. E essa é uma palavra que hoje em dia é muito afrontosa. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem exigir o seu direito. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem exigir retratação. E a minha moral, e o meu nome. Já conversamos isso alguns dias atrás, quando falamos do ídolo da realização, do sucesso. Nós nos importamos muito com o que vão pensar de nós. Ah, mas eu não posso ser humilhado desse jeito. Há um passo importante para nós. Todo pacificador, ele precisa humilhar-se e negar o seu próprio eu. Há um terceiro ponto, que é você ir e promover a reconciliação. Aquele que quer ser um pacificador, ele sempre vai tomar a iniciativa, ele sempre vai dar o primeiro passo, ele vai sempre se dispor a fazer a reconciliação. Por quê? Porque ele tem uma nova visão do mundo agora. Se você não tem essa nova visão de mundo, você não consegue ser um pacificador. Se você não consegue ver que o problema do mundo é o pecado, se você não consegue ver que a sua luta não é contra as pessoas, não há possibilidade de você ser um pacificador. Eu preciso então nascer de novo, eu preciso então humilhar a mim mesmo, negar a mim mesmo, e eu preciso então dar esse passo com uma nova visão de mundo. Eu preciso abandonar o egocentrismo. Nessa nova visão de mundo, não importa mais o eu. Porque, como nós bem gostamos de dizer, nós crentes, eu já estou crucificado com Cristo Jesus. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, nessa visão de mundo, não é eu mais que vivo, então não importa mais o Alexandre. Não importa o que vão pensar do Alexandre. Não importa a reputação do Alexandre. Importa o que vão pensar de Cristo. Importa a reputação de Cristo. Então, com essa nova visão de mundo, eu me coloco sempre entendendo que o que importa é que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Então, por isso, eu posso me colocar numa posição de me humilhar. Eu posso me colocar na posição onde eu não olho os meus sentimentos, eu não olho o que fizeram comigo. O que me importa é o nome de Jesus. É a respeito do que Jesus quer fazer. É da glória de Jesus. Esses três pontos para sermos pacificadores, ele nos leva a 3 ações práticas. E a esses textos eu queria que você lesse comigo. Um pacificador, como que você age de maneira prática a ser um pacificador? Tiago 1,19 diz que nós precisamos ser tardios em falar, rápidos em ouvir e analisarmos todas as coisas. Põe para mim o texto, fazendo um favor. Tiago 1,19. Porque do coração precedem. Não, acho que eu coloquei o texto errado aqui. Busca Tiago para mim. Vocês sabem estas coisas. Ah, não fica o mesmo texto lá aqui, ó. Agora está, né? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir,
mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então nós precisamos, como pacificadores, entender que eu preciso refrear a minha língua, eu preciso demorar para falar, ou muitas vezes não falar nada. É como dizem, é você engolir o sapo. Tem muitos crentes que falam, eu preciso falar o que eu penso. Mas será que o que você pensa é relevante para as pessoas? Será que você vai causar mais conflitos? Porque agora não você, mas você que está em jogo, é a glória de Deus que está em jogo. Você consegue me compreender essa noite, irmãos? Não é mais o que eu penso que está em jogo, é o que a Bíblia diz que está em jogo. Não é mais a minha opinião que está em jogo, é o que Deus diz que está em jogo. Então, muitas vezes, o que eu penso, eu posso segurar para mim, para não criar conflitos. Precisamos estar pronto para ouvir, mas precisamos estar pronto para nos calarmos. Diz o Dr. Lloyd Jones, que inclusive calar a nossa voz dentro de nós. É tardio para irar. Eu vou falar de irado numa outra mensagem especificamente sobre ira. Mas nós precisamos ter esse passo. Há um segundo passo prático que nós precisamos dar, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Um pacificador, ele sempre está interessado na glória de Deus. E ele sempre está interessado que o conflito seja resolvido. Agora, se nós vamos para mediar o conflito, ou se estamos dentro de um conflito, estamos muito preocupados conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com o que fizeram com a gente, nós não teremos uma atitude de pacificação. Você já discutiu com alguém que você fala alguma coisa e essa pessoa está sempre na defensiva, sempre se justificando, sempre usando uma resposta? Esse é o problema de você não anular o seu eu quando você vai para resolver o conflito. Porque nós sempre nos colocamos dentro do conflito, e se você está dentro do conflito, você não consegue resolver, você quer justificar suas ações. Josué Gonçalves diz, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E quando nós estamos no conflito e olhamos para os nossos próprios interesses, nós não conseguimos chegar a uma resolução do conflito. Na verdade fica, quem está certo e quem está errado. Meu argumento é esse, o seu argumento é esse. Quem vai julgar qual argumento é correto? Mas agora, se eu estou diante desse conflito, olhando não os meus interesses, mas olhando os interesses dos outros, e principalmente o interesse de Cristo, esse texto fala isso, nós vamos falar mais para frente, se eu estou interessado é no interesse de Cristo, não no meu próprio interesse, é no interesse de Deus, então eu saio fora do conflito, eu não fico mais justificando, eu não fico dando mais desculpa, eu não fico dando mais argumento, eu simplesmente quero que as coisas sejam resolvidas. Então eu tenho que ser tardio em falar, eu tenho que ser tardio em irar, eu tenho que ser pronto em ouvir, mas eu também tenho que, diante das situações, colocar sempre o interesse dos outros acima dos nossos. Você já pensou? Pensa agora num conflito que você teve recente. Pense no conflito que você teve recente. Quanto tempo você gastou argumentando, justificando, se defendendo? Se você começa um conflito desse, um gerenciamento de um conflito desses, olha só, me perdoe, e você olha para dentro de si e tenta olhar ali as suas falhas, os seus erros, e você já joga na mesa e você já pede perdão, isso faz com que nós tenhamos uma proposta de resolução de acordo. Há um terceiro ponto que nós precisamos então nos ater, vou correr, diz assim, é o verso capítulo 12, verso 20 de Romanos. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu sempre olhei para esse texto e era uma época que eu era um pouco legalista. Acho que eu estou menos hoje. Mas
eu fazia o bem, não porque o bem era o certo a se fazer. Eu fazia o bem porque eu achava, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão, vai me favorecer. Mas não é isso que o texto está dizendo para nós. Não é isso que esse capítulo diz para nós. Esse capítulo está dizendo para nós que se você tem um inimigo, o que é o inimigo? É o conflito que você está tendo, é a pessoa que é adversária a você, é alguém que se opõe às suas vontades, é você se colocar diante do inimigo e você estender a mão para o seu inimigo. Se a Bíblia fala para você estender a mão para o seu inimigo, quanto mais para aqueles que são seus amigos, quanto mais para o seu cônjuge, quanto mais para os seus filhos, quanto mais para os seus pais, quanto mais para o seu líder, o líder da igreja, o líder de algum departamento, do PG, ele quer sempre o seu bem, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o liderado, falo para os líderes agora, o liderado sempre também pensa o bem do líder, quer o bem para o líder, quer que o líder cresça, que o líder cada vez mais desenvolva. Nós temos que ter essa atitude de estender a mão. Então, para mim ser um pacificador, eu preciso desses 3 passos práticos. Estar mais disposto a ouvir. Estar mais disposto a não me irar, a controlar a minha raiva, a controlar a minha ira. Estou mais disposto também a estender a minha mão. Quando nós olhamos para o texto de pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, mostra para nós um benefício. O fim da frase diz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou em outras palavras, serão pertencentes a Deus. Pertencentes a Deus. Chamados, ali é no sentido de pertencer. Porque a principal história de resolução de conflitos que já existiu não é o conflito que você resolveu ou vai resolver. Acho que ficou um pouquinho forte a luz aqui. Obrigado. A principal história de reconciliação da Bíblia não é a que você vai promover. É a que alguém promoveu em seu lugar. Você só pode ser chamado de filho de Deus porque o próprio Deus resolveu um conflito que havia entre vocês. Olha para mim. A palavra de Deus diz assim, que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós. Se você um dia não entregou sua vida para Jesus, saiba, te digo essa noite, que a visão para você é que você é um inimigo de Deus. Éramos todos nós inimigos de Deus. E nós não tínhamos condição nenhuma de oferecer paz ou de estabelecer um acordo de paz com Deus. O próprio Deus, escute-me bem, igreja, o próprio Deus tomou a iniciativa de estabelecer paz conosco. Se você me ouviu todos esses tópicos aqui, e você acha, não, é um absurdo eu ter que me humilhar, é um absurdo eu ter que estender a mão, é um absurdo eu tentar uma reconciliação, se ele nem ao menos se arrependeu, se ele nem ao menos pediu perdão, se ele nem ao menos está arrependido de todas aquelas coisas que falou para mim. Eu te falo, mais absurdo é a história de reconciliação do Deus Todo-Poderoso com o seu povo. Deus, de todos os seus atributos, de todos os seus atributos do seu caráter, Ele é santo, Ele é justo, mas também é um Deus de paz. Você pode se alegrar comigo essa noite? O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus pacificador.
O nosso Deus é alguém que não levou em conta todas as bobagens que fazíamos, todos os pecados que cometemos. Ele não esperou que nós pedíssemos perdão. O nosso Deus não esperou que nós nos arrependêssemos. O nosso Deus não esperou que nós olhássemos para nós e falar: realmente eu estou em dívida contigo, realmente eu sou um pecador, realmente eu preciso de ajuda. Antes mesmo de que isso acontecesse, o nosso Deus promoveu a paz. O nosso Deus é o Deus da reconciliação. O nosso Deus é o Deus da paz. E Jesus, o seu Filho, é conhecido como o príncipe da paz, o promovedor de paz. Se você acha difícil se reconciliar com o seu inimigo, reconciliar com aquela pessoa que você teve um desentendimento, o que é isso diante do que Deus fez por você e por mim? Deus, Ele mesmo, agiu ativamente para proporcionar a paz. Colossenses capítulo 1, verso 20, diz que pelo sangue de Cristo nós temos paz para com Deus. Ele derramou o seu sangue por nós, para que um dia você fosse feito paz com Deus. Alguém aqui está te pedindo para você morrer no conflito, para você entregar sua vida pelo conflito? Esse exatamente é o caráter do nosso Deus. Ele, na cruz, diz o texto, por meio dele, reconciliou, resolveu o conflito que havia entre nós e Deus. Nele foi resolvido, entregando a sua vida por nós. Esse é o mistério, esse é o ministério da reconciliação. Um Deus que faz paz com o seu povo. E se nós hoje somos chamados a ser pacificadores, é porque Deus, o nosso Pai, Ele é um pacificador. Ele é alguém que promove paz. E você, como filho de Deus, você quer que as coisas aconteçam do modo como o seu Criador fez. O diabo é o promovedor de guerras, conflitos e desentendimentos. Mas nós somos chamados a restabelecer a ordem. Deus não criou o caos, Deus não cria no caos. Deus quer a ordem, Deus quer a paz. Essa indicação em toda a Bíblia. Estejam em paz com todos. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele tem 2 textos interessantes. Eu vou ler aqui, não tem como a gente colocar aí, porque vai ficar muito longo, mas ele diz assim, Romanos capítulo 15, verso 33, que o Deus da paz seja com todos vocês. Ora, se o Deus da paz estiver conosco, como nós podemos estar beligerantes em conflitos e brigas? Como que faz sentido eu estar lá no Instagram, estar lá no Facebook, brigando com as pessoas? Que faz sentido eu brigar por causa de política, por causa de opinião doutrinária da religião, por causa de outras coisas? Não faz sentido. É o Deus da paz que está comigo, ou é o Deus da guerra que está no meu coração? É o Deus da paz que está comigo, então eu não vou ficar brigando com os meus irmãos, eu não vou ficar tretando com ninguém, eu vou viver em paz, com Deus que me dá paz. E o texto de Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, que nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus se refere não só que Deus não vai mais me punir pelos meus pecados, mas ela significa também que o Deus da paz traz paz para a minha alma. É a shalom de Deus, a paz de Deus, ela está no meu coração. E agora eu quero paz com todo mundo, eu quero promover a paz. E se eu vejo alguém em conflito, eu vejo que isso é contrário ao meu Deus, e eu quero restabelecer a paz. O Deus da paz está conosco. É o Deus da paz que nós servimos. É o pacificador. Verso 16, capítulo 16, verso 20, ele diz assim ainda, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Enquanto isso não acontece, nós seremos aqueles que promoverão a paz. Nós seremos aqueles que vamos buscar a paz. Nós não vamos
ser aqueles que quer treta mesmo. Você viu o que fulano fez? Que feio. E conta para um, e conta para outro. Não somos assim, irmãos. Nós não somos da fofoca. Nós não somos das conversas. Nós somos da paz. Nós queremos promover a paz nos ministérios da igreja, mas a paz também lá no ministério onde você trabalha, lá onde que é o seu mundo público, onde Deus te levou. Lá seja promovedor de paz. Porque se você não promove paz, você não é filho de Deus. Se você quer a discórdia, se você quer a fofoca, se você quer as brigas, você não pode dizer que você é filho de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da paz, que promove paz, que quer que nós promovamos paz. Nós precisamos acordar para a Bíblia. Nós precisamos acordar porque tem muito ensino que é muito humanismo. É o homem falando. Tome cuidado com as coisas que você fala. Tome cuidado com as pregações que você ouve, com aquilo que está formando as teologias na sua mente. Tem muita coisa que é pregada e não é bíblico. Eu conversava na escola hoje, na escola bíblica com as crianças. E era um outro texto. E uma das crianças, na hora, puxou uma conversa de Jesus. Jesus diz assim para Deus, falando a respeito das pessoas que estavam crucificando: Pai, eles não sabem o que fazem. E a criança fala: nossa, esse é o Espírito de Jesus. É um Espírito de misericórdia. É um Espírito de graça. É um espírito de reconciliação. Nós somos chamados a ser reconciliadores. Nós vamos falar nessa série de algumas mensagens mais profundas em relação ao que promove a discórdia. Por que é que você briga tanto por algumas coisas? Não é que você seja pacífico, mas eu tenho certeza que algumas coisas você não abre mão. E por que é que você briga por elas? Nós vamos falar do papel nosso como esse pacificador. Eu tenho certeza que nós vamos ter os nossos olhos abertos para muitas coisas. Deus quer um povo diferente. Não é só um abraço, um beijo que mostra que nós somos felizes, somos receptivos. É quando nós decididamente rejeitamos o pecado. Briga é pecado. Desentendimento é pecado. Nós queremos a paz. Se você é membro Betel, eu tenho certeza que você tem esse compromisso. Se você está aqui essa noite nos visitando, forme esse compromisso no seu coração. A partir de hoje, eu não vou ser um apaziguador, alguém que só põe panos quentes, porque não resolve o problema. E se você quer resolver o problema, você vai ter que vir em outras ministrações. Além disso que nós falamos, Deus ainda tem mais para você. Se coloque em pé. A principal história de pacificação, o principal pacificador é Jesus. Ele reconciliou com Deus o mundo caído. Nada do que você faça possa te salvar, possa te trazer paz com Deus. Põe para mim, eu não coloquei, mas escreve lá para mim, Romanos 5:1. Quero que você leia esse texto comigo. Romanos 5:1. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Você sabe o que significa isso? Quando eu tive a compreensão de que eu era inimigo de Deus, foi muito tempo depois que eu fui convertido. E um dia eu pensei assim: nossa, eu não sabia o perigo que eu estava correndo. Inimigo com Deus? É igual o Brasil querer guerrear com os Estados Unidos. Não, muito diferente, muito diferente. Imagina, Deus, com um estalo, Ele me elimina. É muito diferente. Deus
Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, não esperou que nós dessemos o primeiro passo. Ele dá o primeiro passo em nossa reconciliação. E por isso, quando eu olho para um texto desse, o meu coração tem que se encher de gratidão por Deus. O meu coração tem que se encher dessa paz. Porque uma vez que nós fomos justificados por Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Eu falei aqui do domínio do pecado, porque o pecado é um poder, é muito mais coisas que as pessoas cometem, que nós cometemos. É um poder que está no mundo e nós não podemos ignorá-lo. Mas você que é cristão, o pecado não te domina e nem te condena mais. Resista, meu irmão. Não se renda ao pecado, não se renda à maledicência, não se renda ao ciúme, não se renda à inveja, não se renda ao egocentrismo. Isso tudo nos atrapalha de promover paz. E porque eu tenho paz com Deus, meu coração está disposto a ter paz com as pessoas. Nós não provemos a paz com Deus, é Ele que promoveu por nós. Então quando você se humilha, você está simplesmente fazendo o que Jesus já fez, está escrito para nós em Colossenses 2. Quando você estende a mão para aquele que fez o mal para você, em sinal de reconciliação, você já está fazendo aquilo que Cristo já fez por você, morrendo por você quando você ainda era pecador. Esse é o nosso Pai, esse é o Deus da paz. Feche os seus olhos. Pai querido, nós somos tão gratos essa noite. Oh Deus, nós somos todos os dias, mas essa noite nosso coração ainda está mais transbordante. Porque o Senhor é o Deus da paz. E o Senhor, ó Deus, está em paz conosco. Quão precioso é saber disso. Quão precioso é saber que nós estamos em paz contigo. Mesmo nós temos muitos motivos para sermos jogados no inferno. Não merecíamos nada, 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 nada. Oh Deus, nós só brigávamos com o Senhor, nós só buscávamos os nossos próprios interesses e andávamos no pecado, mas o Senhor estendeu a mão para nós. E porque o Senhor estendeu a mão para nós estendemos a mão para o Senhor. Mas só porque o Senhor pegou na nossa mão e nos arrancou do lamaçal de pecado, hoje nós estamos limpos. Hoje nós não temos mais a condenação do pecado e nem, ó Deus, o domínio do pecado sobre nós. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o promovedor da paz, o Senhor é o promotor da paz, o Senhor é o Deus da paz, o príncipe da paz, aquele que nos reconciliou. Ah, Pai querido, nós queremos fazer o mesmo. Ah, Deus, nós também, nós queremos ser pacificadores. Nós queremos ser pacificadores. Olharão para nós e falarão: este é um filho de Deus, porque ele é igualzinho ao seu pai. Ele é aquele que promove paz, ele é aquele que busca paz, aquele que busca a resolução do conflito, aquele que busca a reconciliação. Ah, Deus, muito mais do que resolver conflitos, nós queremos reconciliar pessoas com o Senhor através do entendimento do Evangelho, reconciliar pessoas umas com as outras. Ah, Deus, nós queremos uma igreja, ó Pai, que resolve os seus conflitos. Ah, Deus, nós não queremos, ó Deus, que os nossos conflitos sejam varridos para debaixo do tapete. Oh Deus, nós te agradecemos por Betel, esse lugar, ó Deus, onde nós podemos construir uma igreja saudável. Oh Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que só continuaremos saudáveis se nós, ó Deus, tivermos esse passo de resolver conflitos. Oh Deus, elimina de nós todo ciúme, elimina de nós toda inveja, toda maledicência. Oh Deus, seja aqui na igreja, seja nas famílias, ó Pai, que as nossas famílias sejam saudáveis também, seja no nosso local de trabalho, onde estivermos, ó Deus. Oh Deus, livra-nos do nosso próprio coração. Oh Deus, faz-nos, ó Deus, renunciar o nosso próprio eu. Oh Deus, nós não precisamos manter uma máscara, não precisamos justificar os nossos pecados. Oh Deus, nós podemos nos arrepender
Nós podemos, ó Deus, simplesmente nos arrepender e promover a paz, porque o nosso pecado não nos condena mais. Temos paz com Deus. Oh Deus, nós temos paz com Deus. Que texto lindo é esse? Nós temos paz com o Senhor. Nós podemos, ó Pai, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. Oh Deus, assumir as nossas culpas. Isso não vai nos diminuir. Isso não vai nos, ó Deus, nos afastar de Ti. Muito ao contrário, isso nos aproxima do Senhor. Não é pelas nossas boas ações, não é pela nossa boa conduta, é pelo que Cristo fez que nós temos paz com Deus. Oh Deus, que possamos ter uma semana de reflexão. Oramos para que o Senhor dirija os nossos passos, dirija os nossos caminhos. Oramos, ó Deus, para que possamos meditar nessa palavra. O que é ser um pacificador? Oh Deus, abre nossa mente, ó Pai, para os conflitos não resolvidos. Dá-nos graça, ó Deus, para buscar reconciliação. Dá-nos graça para buscar, ó Deus, paz nos nossos conflitos. Abra nossa mente, ó Deus, para que possamos cada vez mais despertos, ó Pai, viver em paz. Oh Deus, queremos ser o povo da paz. Que a cidade de Tangará da Serra olhem para as nossas famílias, para as nossas casas, para a nossa igreja e reconheçam um lugar de paz. Um lugar onde não há fofoca, não há intriga. Um lugar, ó Deus, onde não há, ó Pai, disputas. Onde nós resolvemos tudo isso. E onde principalmente nós submetemos a Ti e dizemos não ao pecado. O pecado é a razão. O pecado é a razão de todos os conflitos. E assim como o Senhor odeia o pecado, essa é a nossa disposição a partir de hoje, novamente renovada. Nós odiamos o pecado com toda a força. O pecado que há em nós, o pecado que há no mundo, que há nas relações. Oh Deus, que sejamos promovedores da paz. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, dá-nos da Tua provisão. O Senhor é o nosso provedor, dá-nos a Tua proteção. É o Senhor o nosso protetor. É o Senhor que guia nossas vidas, endireita as nossas veredas. Te pedimos por mais uma semana, ó Pai, onde possamos desfrutar da Tua presença, onde possamos ver a Tua mão poderosa. Abençoe as nossas crianças, abençoe o pai, a mãe de família que está aqui. Que possamos nos reunir domingo que vem, ainda mais vigorosos, ainda mais jubilosos, porque o Senhor é o Deus da paz. Louvamos o Teu nome e a Ti entregamos esse culto. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, que é digno de todas as coisas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça que há no Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Vá viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus. Amém? Serão pacificadores, em nome de Jesus.